Olá, estamos ao vivo aqui no programa Projeto de Lei e o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual do PT, deputado Jacó. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Fernanda. Quero dizer a vocês da minha alegria e da minha satisfação de estar participando aqui desse programa ao vivo, né, que na Assembleia Legislativa da Bahia, Projeto de Lei. Acho que é uma iniciativa extremamente importante e eu queria lhe saudar e saudar toda a equipe da TV Alba. Mas me permita, Fernanda, eu queria mandar um recado em nome da Assembleia, como eu estou aqui ao vivo, de solidariedade à família do ex-deputado, colega nosso, Isaac, que faleceu ontem, né? Então, é um nosso momento aqui de expressar toda a nossa solidariedade. Essa casa está de luto, porque foi uma pessoa do bem, trabalhava aqui nessa casa, uma pessoa querida, se dava bem com todo mundo, respeitada, mas que infelizmente teve a sua passagem. Então, fica aqui a nossa solidariedade a toda a família. Mas fique à vontade. Eu vou complementar que o deputado Isaac, o ex-deputado Isaac, eu já o entrevistei diversas vezes aqui na casa. Ele sempre foi um parlamentar extremamente tranquilo, educado e sempre respondendo aos questionamentos da imprensa de forma muito serena, entendeu, deputado? Então, também fica aqui os meus sentimentos e os sentimentos da TV Alba também, tá, deputado? Pronto. Vamos seguir aqui o nosso programa. Deputado, em relação à pandemia, como foi a atuação do senhor durante essa pandemia? A pandemia que ainda continua, mas que foi bem mais feroz há um ano atrás. Veja bem, Fernanda, essa pandemia, ela nos trouxe um desafio muito grande para todos nós. Mudanças de hábitos foram exigidas por parte da sociedade. E eu e os nossos mandatos procurou se pautar pela ciência. Então, o que foi que nós fizemos? Ficamos em casa, mas ficamos em casa parados? Não. Ficamos em casa e começamos a descobrir o valor e a importância das plataformas digitais para você se aproximar das pessoas, das lideranças, das comunidades. Então, nós passamos a ter uma atividade intensa, uma rotina intensa, diária, Fernanda, diária, de sábado a sábado, de reuniões, construindo a relação, né, se aproximando da população, da nossa base eleitoral, mas também, Fernanda, fazendo um debate, vamos dizer assim, educacional, né, que é o quê? Mostrar a importância para a sociedade, para as pessoas, da gravidade dessa doença, que ela mata as pessoas, que as pessoas precisavam usar máscara como precisam manter o distanciamento social, fazer a higienização. Muitas pessoas estão morrendo ainda nesse país. Então, nós fizemos esse trabalho muito forte, em contraponto, vamos dizer assim, com o posicionamento adotado pelo presidente da República, que se aliou ao vírus. Então, foi um debate, e ainda está sendo um debate muito pesado, graças ao tempo e também a essa tragédia, não é nem graças, em função da tragédia que aconteceu no nosso país, parece que a sociedade, no geral, está tomando consciência da gravidade dessa pandemia, porque nós estamos falando, só para você ter uma ideia, minha gente, o presidente defendia a imunidade do rebanho. O que é a imunidade do rebanho? É todo mundo se contaminar e morra quem morrer. Só para vocês terem ideia, nós temos 20 milhões de pessoas contaminadas. O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. Nós temos um pouco mais de 20 e poucos milhões de contaminados. Então, um pouco mais de 10% de pessoas contaminadas, Fernando. E nós temos 570 mil mortes. Então, se você for botar isso na proporção, então é uma tragédia o que está acontecendo, o que aconteceu, né? O senhor disse que, graças a Deus, algumas pessoas estão tomando mais conhecimento, mas nem todas, viu, deputado? Porque eu vi uma imagem deste final de semana no Farol da Barra que parecia mais um carnaval. Isso, eu não sei se o senhor chegou a ver. A gente fica preocupado porque é esse o grande, o debate que a gente faz, e o esforço que no meu caso, a gente tem feito o nosso mandato. Porque é disputar a opinião pública. Por quê? Porque tem um presidente da República que defende essa tese, que não precisa usar máscara, que não precisa ter distanciamento social. Imagine você, ele receitou remédio de verme que dá em cavalo, em boi, para as pessoas tomarem para
curar de um vírus. Então não tem nada a ver. Inclusive o departamento norte-americano essa semana botou uma propaganda, né, dizendo você não é uma foto, né? Você não é jegue nem boi para tomar ivermectina. Isso é remédio de verme, não é nada para vírus. Então, e aqui no Brasil, o nosso presidente gastou uma fortuna para divulgar isso. Então, a situação ela é extremamente grave e por isso a gente continua fazendo esse enfrentamento. E eu queria dizer a você, e você ali, aquela câmera ali, olhe bem, não brinque. O coronavírus continua matando. Tem a nova cepa que está aí, que é a Delta. Para vocês terem uma ideia, o Estado de Israel, 80% da população de Israel já tomou a segunda dose. Aqui no Brasil, nós tomamos a segunda dose apenas 1/4 da população, 25%. Lá eles tomaram 80%. E a Delta, essa variante, está forçando a todo mundo a voltar para o isolamento social, para o uso da máscara, para as pessoas se protegerem. Então, não brinquemos, né? Toda a vida é importante. Então, vamos com responsabilidade e com calma. Nada de aglomeração, as coisas estão avançando, nós estamos conseguindo vencer. Então, a gente precisa ir com calma para a tragédia não vir com mais força. Qual a opinião do senhor a respeito desse evento teste que será realizado aqui? Deixa eu lhe dizer, eu acho que é importante toda a iniciativa, porque tem uma pressão muito grande. É mais de 1 ano e meio quase, Fernanda, as pessoas, né, nessa pressão de ter o isolamento, de ficar em casa. Então, espontaneamente, o que aconteceu na Barra, no Rio Vermelho também, que eu soube que estava uma multidão. Multidão, eu moro lá no Rio Vermelho, então, uma multidão. Porque as pessoas, está todo mundo represado, 1 ano e meio dentro de casa quase. Então, é importante abrir, mas é importante com cuidado, com critério. Então, se sinaliza, né, a prefeitura, eu escutei hoje, eles estão propondo, né, fazer um evento com distanciamento, com vacinação, com controle. Isso é importante para sinalizar para a sociedade, né, porque é possível a gente ir retomando as nossas atividades, a normalidade, mas agora com outro cuidado. Não vai dar mais para ser como era antes. Então, as pessoas precisam compreender isso. Então, acho que esse evento teste, ele é importante porque sinaliza, na minha compreensão, nesse caminho. Já que a gente está falando de saúde, deputado, vamos falar a respeito de um projeto de lei do senhor que cria uma sala de descanso para os enfermeiros. Como foi que surgiu essa iniciativa, deputado? Enfermeiros e também técnicos de enfermagem, né? Exatamente. Veja bem, Fernanda, o nosso mandato ele é construído pelos movimentos sociais. E o movimento, né, a luta dos enfermeiros, muitos ajudaram a construir o nosso mandato. Então, trouxe para o nosso mandato a pauta da categoria. Por que nós apoiamos essa pauta? Porque é uma pauta, minha gente, extremamente relevante. Para vocês terem uma ideia, quem faz um trabalho grande, pesado nos hospitais, são os técnicos, os enfermeiros, pessoas que trabalham, dão plantões, tem uma jornada muito puxada. Agora você avalia, você é médico e você é enfermeiro ou técnico de enfermagem. Aí um médico vai dar o seu plantão no hospital. Quando não tem ninguém ali que está tudo tranquilo, ele tem uma sala com ar-condicionado, com televisão, uma caminha com colchão bom, tudo bonzinho para ele descansar. O que é que tem para os enfermeiros? O corredor do hospital, o banco, o calor, a muriçoca, o desconforto. Então, é justo o técnico de enfermagem nessas condições de trabalho? É justo? Não é. Então, o que é que nós estamos propondo? Obrigar uma lei que obrigue que todos os espaços públicos, privados, filantrópicos, seja justo, né? Trate as pessoas também com dignidade, esses profissionais, e crie esses espaços. E caso seja aprovado, deputado, são quase 60 mil enfermeiros técnicos aqui em todo o estado da Bahia, Exatamente. né? Profissionais da área de saúde que não são médicos, mas que aglomeram, né, deputado? Como está a tramitação deste projeto? Esse projeto, ele foi apresentado e ele já, Fernanda, ele vai ser pautado pela Comissão de Constituição e Justiça. O senhor já conversou com os pares? Já conversei com o presidente, ele vai pautar. Eu estou conversando com a categoria, eles estão vindo, na próxima semana, nós vamos procurar o presidente, mas vamos procurar o líder do governo e também da oposição para tentar construir um grande acordo. O senhor não chegou a falar nem com o líder da oposição, Sandro Regis, nem com Rosenberg Pinto? O líder da bancada, sim. Da bancada da bancada, sim.
Mas o nosso movimento é para empoderar a articulação dos enfermeiros e técnicos. Entendi. Então, a gente está articulando um espaço para que eles possam expor diretamente para os parlamentares, que uma coisa sou eu falar, outra coisa é eles. Então, na nossa avaliação, tem um poder de convencimento, de sensibilizar maior e que ajuda, na nossa opinião, a aprovar essa pauta, que é uma pauta positiva e extremamente necessária. Deputado, o senhor também tem outro projeto, que é o projeto do Botão Vermelho, não é isso? Nos Isso. condomínios. É em relação à violência doméstica. Como seria, deputado, esse projeto? Veja bem, tratando a outra temática, que aí as mulheres que ajudaram a construir o nosso mandato, que nos pautaram isso. Minha gente, nós estamos há 1 ano e meio com a crise do corona. Muitas famílias tiveram que mudar suas rotinas e ficarem dentro de casa. O que foi que aconteceu? Explodiu a violência doméstica, o feminicídio. E a violência doméstica não é só contra a mulher, contra os idosos, contra as crianças e também contra os animais. Então, nós estamos vivendo, só para você ter uma ideia, em cada 4 mulheres, uma sofreu violência doméstica. Então, isso é muito grave. E muitas vezes acontece nos apartamentos, nos condomínios de classe média, às vezes de classe alta. Isso não acontece só na periferia, só na favela, não. Deputado, né? Um dado interessante, eu entrevistei uma delegada e ela me disse o seguinte, já que o senhor tocou nesse ponto. Muitas vezes em classes mais altas, ou média e alta, realmente acontece, mas a vítima tem receio, fica com vergonha de ir denunciar, né, deputado? Isso. Então, esse seu projeto é uma forma mais reservada, né, deputado, de uma forma de denúncia. Como é? Explica pra gente. Não, veja Sim. bem, qual é aí a nossa ideia, a pauta que as mulheres nos trouxeram, que nós achamos Sim. interessantes? É o quê? Você está dentro de um apartamento, um pai espancando a sua esposa, na frente do filho, o grito, as pessoas estão vendo que ali está sendo cometido um crime. Quem cala, consente. Então, qual é a nossa ideia? Que a criança, ou o idoso, ou a mulher que esteja sendo espancado, violentado dentro de sua casa, não tem lá o interfone, ali vai ter um botãozinho vermelho para ele apertar aquele botão. Quando tocar na portaria, as pessoas já vão saber que ali está acontecendo uma violência que precisa tomar uma providência, ligar para a polícia, para que evite uma tragédia. Porque muitas vezes o que é que acontece é isso. O vizinho vê o outro apanhando e acha que não tem nada a ver com isso. E isso não pode acontecer. Então é um instrumento de autoproteção para as pessoas que estão sendo agredidas. Volto a afirmar, as mulheres, mas também os idosos sofrem muito, Agora, e as crianças. Agora, só para, antes da gente ir para o nosso intervalo, deputado, onde ficaria esse botão? Todo Só pra apartamento, gente ficar, todo apartamento tem em sua casa ali um interfone que você fala com a portaria. Sim, é. Então, naquele interfone ali, você vai ter um botão vermelho. Ah, entendi, Tá entendendo? entendi. Já que você, porque todo apartamento tem, você fala com a portaria, Lógico, as pessoas ligam, né? Olha, é. chegou alguém que você fala. Então, ali você vai ter um botão vermelho, que é o botão do socorro. Né? Então, o menino, a mulher está sendo espancada dentro de casa, ela corre lá, aperta aquele botão, aciona lá na portaria, a portaria liga para a polícia. Não, e tem um dado, deputado, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, só o ano passado, 170 mulheres, né, foram vítimas de 100 de homicídio e 170 de feminicídio aqui no estado da Bahia, né? Então é um dado assustador, né, deputado? Com certeza. Os homens estão se achando no direito de matar as mulheres. Então se acham proprietários. Esse clima de intolerância, de violência é muito ruim, muito grave. Então, quase que diariamente, semanalmente, Fernanda, você escuta notícias, né, de que um homem matou a mulher a tiros. Essa semana mesmo eu escutei aí no jornal que aconteceu isso. Então, lá em nossa região, não foi? Você lembra do caso? Lembro, lá em Irecê, lembro, foi sim, morta, jogaram ela no lixão, queimaram o corpo. E pessoas influentes, né? Então, é uma situação que, graças a esse projeto, esse debate, ele pode vir à tona nessa casa, porque eu acho que esses espaços são importantes para chamar a atenção da sociedade, né? Verdade, deputado. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já.
Voltamos com o deputado estadual Jacó, deputado do PT. Deputado, fala pra gente por que o nome do senhor é Jacó, né? O senhor usa esse nome. Jacó Lula da Silva. Jacó isso. Lula da Silva. Mas por que o Jacó? Vem de Jacobina, não é isso? Exatamente. Eu sou de Jacobina e saí de Jacobina na minha adolescência para estudar em Irecê. E aí na escola, no convívio, meu nome foi mudando, porque o meu nome é Mário Augusto de Almeida Neto, né? Mas na escola, aí a turma começou, Jacó, Jacobina, e aí na região muitos agricultores me chamam de Jacobina, outros chamam de Jacó, mas aqui, quando nós assumimos o mandato, e botamos o nosso nome, Jacó, incorporamos Lula da Silva. Naquela época, né, nós estávamos vivendo o período da perseguição política ao presidente Lula e a gente incorporou exatamente como uma forma de solidariedade, né, e de luta. Né? Já que o senhor falou que incorporou, né, o nome Jacó Lula da Silva, o ex-presidente Lula vai estar aqui amanhã, não é, deputado? Exatamente. E aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, como é que está essa expectativa, deputado? Expectativa extremamente positiva. Por quê? Porque Lula, ele é uma pessoa extraordinária, um ser humano, Fernanda, é extraordinário. Assim, pelo pouco que eu conheço da vida, eu posso lhe afirmar que homens, pessoas como Lula, no planeta Terra, são poucas. Porque ele tem um poder de atração, ele tem um astral, a humildade dele, a sabedoria de Lula, minha gente, é uma sabedoria desconhecida. Eu nunca vi um homem tão sabido na vida igual aquele homem. Uma pessoa que tem uma compreensão do mundo, dos problemas das pessoas, sabe dialogar, sabe se comunicar. E, portanto, ele é o nosso grande líder. E quando a gente recebe o nosso líder maior aqui no nosso estado, então está todo mundo muito entusiasmado, muito casa, alegre. Né, e aí eu digo aqui na casa, como parlamentar, recebê-lo aqui amanhã. E vai ser uma reunião onde ele vai receber os movimentos sociais do estado da Bahia. Então aqui nós vamos receber amanhã, sem terra, sem teto, LGBTQI+, povo de religião de matriz africana, agricultores familiares, quilombolas, indígenas. Então amanhã vai ser um encontro aqui plural, diverso, onde nós vamos escutar, né, o nosso líder, poder conversar com ele e também ouvir, né, qual é a linha, qual é o caminho, porque uma pessoa como ele, que passou o que Lula passou, né, ele foi condenado sem prova, né, ele foi condenado, ele foi perseguido. Tanto é que hoje todas as condenações dele caíram essa semana para você ver. Olha o absurdo, minha gente. O Ministério Público Federal com o Moro, né? É um bandido esse juiz Sérgio Moro, aquele Dallagnol também é outro bandido. Eles condenaram Lula sem provas no sítio de Atibaia. Sabe por quê? Porque a juíza agora de Brasília, em primeira instância, recusou, mandou engavetar, arquivar a acusação. Sabe por quê? E está escrito por ela, por falta de provas. Não teve provas. Então Lula foi condenado, injustamente perseguido, com uma pessoa com mais de 70 anos, Fernanda. Ele passou 580 dias preso. Então não é pouca coisa. Ele não pôde ir, ele perdeu a mulher, ele não pôde ir no enterro do irmão, ele ficou prejudicado para não ir no enterro do neto, ele não pôde ir. Então é muita humilhação a perseguição que fizeram com ele. E ele voltou, né, tá aí liderando as pesquisas eleitorais, então ele tem toda a legitimidade de amanhã e depois nos dar a linha, né, e dizer por onde é que nós vamos construir a resistência nesse país. O senhor acredita, deputado, que no cenário nacional a esquerda toda irá se unir a favor de Lula? O senhor acredita que, por exemplo, Ciro Gomes é o mais combativo, né? Uhum. Ontem eu estava vendo até Ciro Gomes, ele fez uma declaração no Instagram dele, falando a respeito que é uma fake news, falando que ele foi para Paris, mas voltou para poder votar. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que pode se juntar a Lula com Ciro Gomes? Não, e na minha opinião, Fernanda, hoje tem uma luta que nos unifica a todos nós, que é a luta em defesa da democracia. Então, hoje nós temos um governo que, infelizmente, afronta o Estado Democrático de Direito, instala crises institucionais sem a menor necessidade,
E hoje a disputa é isso, é em defesa da democracia. Então a prioridade é essa. Então, na minha opinião, todos os democratas precisam se unir, se juntar para derrotar o fascismo. Então, para mim, essa é o caminho. Aí o pragmatismo também vale. Quem é que tem a condição política de conduzir esse processo? Tem densidade eleitoral, tem respaldo eleitoral para isso? É Lula. Né? Então, mas eu acho que esse debate não é um debate de Lula, é o debate, né, da defesa da democracia. Eu acho que esse é o debate que está em primeiro plano e que a gente precisa se atentar muito, porque muitas vezes se a gente parte, não ficar na mesquinharia, é isso, aquilo, não é isso, não é aquilo. Olhe, o que está em jogo é a defesa da democracia. Se esse governo que está aí se mantiver mais 4 anos, não sai mais não. Deputado, ontem eu vi uma entrevista do ministro das Comunicações, o Fábio Farias, e ele disse o seguinte, ele disse que é o momento de recolher as armas, ele usou de uma forma no sentido figurado, obviamente, recolher as armas, e ele disse que teve ações e reações, tanto do presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto do STF. Qual a opinião do senhor em relação a isso, essa crise institucional que se instalou no nosso país? Que é uma crise muito forte. Claro, essa crise institucional e todas as crises, na minha opinião, que são criadas pelo presidente da República, é para criar uma cortina de fumaça. Sabe por quê, Fernanda? Porque o patrimônio nacional está sendo entregue. As empresas, a Petrobras, está sendo entregue. E hoje o Brasil paga o preço do litro da gasolina como se fosse um país que não tivesse petróleo. E hoje nós somos um país que tem a terceira maior reserva de petróleo do planeta Terra. Essa política que a Petrobras conduziu, ela é uma tragédia. Nós temos hoje no país um momento de extrema gravidade que nós estamos vivendo. Então, na minha opinião, essa situação do governo Bolsonaro, de como ele está conduzindo esse processo político, eleitoral, é uma tensão permanente. Então, ele faz o quê? Ele tensiona agora mesmo, né? Tensiona com as Forças Armadas, questiona a democracia, o voto, né? Questiona o STF, mas se aprovou no Congresso agora a destruição completa dos direitos trabalhistas. Imagine você que é novo, você agora vai trabalhar sem FGTS, sem carteira assinada, sem férias, e aí você que é novo, como é que vai se aposentar? Né? É isso que eles estão fazendo com o nosso país. Ninguém debateu isso. Passou batido. Né? Porque qual é a pauta? A crise, a briga com o STF. Então, na minha opinião, ele cria muita cortina de fumaça para encobrir, né? Que é um incompetente, que é uma pessoa despreparada, que é preguiçoso, que não trabalha e que deixa o país à revelia, né, dos interesses mais prejudiciais à nação brasileira que existe. Deputado, durante a pandemia eu entrevistei o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, né, que possivelmente vai ser o candidato, que foi candidato à presidência da República e possivelmente vai ser o candidato no governo do estado, né, em São Paulo. E ele disse, na visão dele, que essa polarização que existe no país é decorrência da liderança do presidente. Porque ele acredita que o presidente faz isso, faz esses tipos de posicionamentos, essas falas que o senhor diz que são polêmicas, para mostrar, para polarizar. O senhor acredita que essa polarização do país é em consequência à liderança que nós temos? Não tenho a menor dúvida, porque se nós tivermos um presidente que tivesse uma outra postura de diálogo, né, de respeito às instituições, de respeito à institucionalidade, que conduzisse esse processo da pandemia com um diálogo, com respeito à ciência, aí você teria uma outra condição nesse país. Mas você tem um presidente que ele briga com o governador o tempo inteiro, briga com os prefeitos o tempo inteiro, briga com o Supremo. Imagina, os caras defendem um golpe militar, os caras defendem fechar o Supremo Tribunal Federal. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, nada melhor do que um dia atrás do outro. Sabe por quê? Porque o Supremo, na minha opinião, foi omisso e não defendeu a democracia quando Dilma foi tirada do poder injustamente. Quando eles permitiram que a perseguição ao presidente Lula acontecesse da forma que aconteceu. Todos eles
E todos eles são responsáveis por a eleição do presidente que está aí. Ou não foram, ou agora vão querer se esconder, porque agora muita gente quer se esconder. Muita gente até quer dizer, não, que a gasolina está cara por conta do ICMS, mas votou em Bolsonaro. O quilo de feijão está quanto? O quilo de arroz é 5 conto, uma lata de óleo é 9 conto, A o litro de gasolina é 7 reais, o quilo de carne que o pobre comia no final de semana de 17, agora é 40, nós estamos comendo é osso, agora é churrasco de ovo. É essa situação que nós estamos vivendo no nosso país. A inflação de 7% já. Isso, então, tá e atenção, a perseguição aos movimentos sociais. Olha como é que os indígenas são tratados, minha gente, nesse país. Vão para Brasília, na base da bomba, do tiro, os nossos indígenas. Então, a situação, olha a destruição da Amazônia. A Amazônia nunca foi tão destruída, o Cerrado está sendo destruído, o Pantanal está sendo todo destruído. Então, é uma tragédia nacional que está acontecendo. E a gente, na minha opinião, a gente precisa sim tomar cuidado, porque é disso, infelizmente, que se alimenta o presidente. Tem hora que eu acho que aquela pessoa não tem um juízo certo, não tem um juízo normal, porque não é possível você querer governar o Brasil com a dimensão que tem, com a complexidade que tem, nesse formato da tensão, da intolerância, do estímulo à violência. Eu estou muito preocupado, sinceramente, Fernanda, com o nosso país. Deputado, a gente só tem 1 minuto, só quero saber se o senhor é candidato à reeleição, antes da gente encerrar o programa. Sim, exatamente. Sou candidato à reeleição, a deputado estadual, porque nós construímos, para além da minha candidatura, do mandato, a gente constrói uma força política para dentro do Partido dos Trabalhadores, que é o PT de todas as lutas. Muito obrigada, deputado. Foi um enorme prazer tê-lo aqui. E hoje eu entrevistei o deputado estadual Jacó Lula da Silva. A gente volta na próxima terça-feira.